Bem-vindo a uma jornada extraordinária através das páginas mais antigas e profundas da humanidade. Durante os próximos momentos, você será levado a uma viagem que atravessa milênios de história, uma narrativa única que moldou civilizações, transformou vidas e continua relevante até aos dias de hoje. A Bíblia não é simplesmente um livro. É uma coleção de 66 escritos distintos, redigidos por mais de 40 autores, durante aproximadamente 1500 anos. E ainda assim, cada parte se entrelaça de maneira surpreendente para formar uma única e coesa narrativa, uma história sobre Deus, sobre a humanidade e sobre a incansável busca pela redenção. Desde a criação até o fim dos tempos, desde o Éden até a Nova Jerusalém, você descobrirá como cada detalhe se encaixa perfeitamente no plano divino. Prepare seu coração e sua mente para ouvir a história que moldou o mundo. E agora, vamos começar. Parte 1. Os primeiros tempos. No princípio, havia apenas escuridão. Vazio absoluto. Nada além do vazio sem forma. Mas então, uma voz ecoou através da eternidade: haja luz. E houve luz. Deus, em todo o seu poder e majestade, começou a chamar à existência as maravilhas do cosmos. Ele separou a luz das trevas, criou os céus como uma abóbada azul, reuniu as águas e permitiu que a terra seca emergisse. Havia ordem no caos, propósito onde havia vazio. Durante 6 dias, Deus continuou sua criação. No segundo dia, criou os céus. No terceiro, a terra e a vegetação brotou do solo. Árvores frutíferas, grama verde, flores das cores mais vívidas. No quarto dia, o sol, a lua e as estrelas foram colocados no céu, criando o tempo e as estações. No quinto dia, os pássaros voaram entre as nuvens e os peixes encheram os mares com suas cores e movimentos. No sexto dia, Deus criou os animais da terra, cada um segundo sua espécie, todos em harmonia e perfeição. Mas o auge da criação estava por vir. Porque naquele sexto dia, Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. E assim, do barro da terra, Deus formou um homem. Soprou em suas narinas o fôlego da vida, e Adão abriu os olhos. Mulher, criada para ser sua companheira, surgiu do lado de Adão. Seu nome era Eva. Ambos foram feitos à imagem do próprio Criador. Ambos receberam a responsabilidade de dominar e cuidar de toda a criação. Deus viu tudo o que havia feito e declarou que era muito bom. Adão e Eva viviam no jardim do Éden, um lugar de beleza indescritível, de perfeição e paz. Não havia doença, nem morte, nem medo. Havia apenas comunhão perfeita entre Deus e sua criação. Deus caminhava com eles no frescor da tarde, falando, ensinando, abençoando. Ele tinha um único mandamento: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era um teste simples de obediência e amor. Tudo mais estava permitido. Tudo mais era seu para desfrutar. Mas há uma força antiga neste mundo, uma que havia se rebelado contra Deus muito tempo antes. Satanás, que já havia sido expulso dos céus por seu orgulho, agora caminha pela terra como uma serpente astuta. Aquele que outrora cantava diante do trono de Deus agora deseja apenas corromper a criação que Deus ama. E foi assim que ele se aproximou de Eva. A tentou. Questionou a palavra de Deus. Será que Deus realmente disse que você morreria se comesse do fruto? A dúvida plantada, como uma semente venenosa, começou a crescer no coração de Eva. Ela olhou para a árvore e viu que o fruto era belo aos olhos, e desejável para adquirir sabedoria. Então ela colheu o fruto e comeu. Em seguida, deu-o a Adão, que também comeu. Naquele momento exato, alguma coisa mudou. Seus olhos se abriram, mas não para a sabedoria. Abriram-se para a vergonha. Seus corpos nus os envergonhavam, seus corações agora conheciam o medo. E quando ouviram os passos de Deus no jardim, se esconderam.
A perfeição havia sido quebrada. O pecado havia entrado no mundo. E com ele, viria tudo que o acompanha: dor, sofrimento, morte e separação de Deus. Deus sabia. Ele sempre soube. E ainda assim, em meio ao juízo que caía sobre Adão e Eva, havia uma promessa sussurrada: o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Mesmo na queda, a redenção estava sendo planejada. Adão e Eva foram expulsos do Éden. Um anjo com uma espada flamejante foi colocado à porta do jardim para impedir seu retorno. Agora, o mundo seria um lugar de trabalho árduo, de parto doloroso, de busca pela sobrevivência. Os filhos de Adão e Eva nasceram. Caim trabalhou a terra, Abel cuidou de rebanhos. Ambos ofereceram presentes a Deus, mas Deus aceitou o presente de Abel e rejeitou o de Caim. Consumido pela inveja, Caim convidou seu irmão ao campo e o matou. O primeiro assassinato da história humana. O primeiro sangue inocente derramado. A violência havia entrado no mundo. As gerações se multiplicaram, mas a maldade cresceu com elas. Os homens se afastavam cada vez mais de Deus, escolhendo vidas de idolatria, violência e depravação. Deus olhou para a terra e viu que a maldade era imensa. E seu coração se entristeceu. Havia chegado o tempo do juízo. Havia chegado o tempo do dilúvio. Mas em meio à corrupção geral, havia um homem justo. Seu nome era Noé. Ele andava com Deus. Deus falou a Noé e lhe deu um comando extraordinário: construa uma arca. Dentro dela, você colocará você, sua família, e 2 de cada espécie de animal vivo, um macho e uma fêmea. Noé obedeceu. Durante 120 anos, enquanto construía a arca, ele pregava a justiça, pedindo ao povo que se arrependesse. Mas ninguém o ouvia. Quando a arca estava pronta, Noé entrou com sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas. Os animais entraram, 2 a 2. E Deus fechou a porta. Então começou a chover. As comportas do céu se abriram. Choveu por 40 dias e 40 noites, inundando toda a terra. Tudo que tinha vida morreu. Apenas Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. As águas finalmente recuaram. A arca repousou sobre o monte Ararat. Noé abriu a janela e soltou um corvo. Depois uma pomba. A pomba, não encontrando lugar para pousar, retornou. Esperou 7 dias e soltou a pomba novamente. Desta vez, ela voltou com um ramo de oliveira na boca. O mundo estava começando a florescer novamente. Noé saiu da arca com toda a sua família e todos os animais. O mundo estava novo. A criação havia sido lavada e restaurada. Mas a natureza humana não havia mudado. As gerações posteriores começaram a prosperar novamente. Os homens disseram uns aos outros: vamos construir uma cidade e uma torre que alcance os céus. Vamos nos fazer um nome. Eles começaram a construir a Torre de Babel. Mas Deus viu seu orgulho. Desceu para ver a cidade e confundiu suas línguas. Dispersou os povos sobre toda a face da terra, cada um falando uma linguagem diferente. A Torre de Babel nunca foi terminada. Parte 2. A aliança com Abraão. Havia um homem que vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade grande e próspera. Seu nome era Abrão. Uma noite, Deus lhe apareceu e disse: deixa a tua terra, a tua parentela e a casa do teu pai. Vai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei a você. Engrandecerei o seu nome. Abrão era um homem de fé. Sem perguntar para onde ia, ele simplesmente saiu. Tomou sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os seus bens e começou a jornada. Não sabia que estava se tornando parte de um plano que atravessaria as eras, um plano de redenção que se desenrolaria durante milhares de anos.
Abrão chegou à terra de Canaã. Deus apareceu a ele novamente e disse: "A tua descendência darei esta terra." Abrão construiu um altar e adorou. Os anos se passaram. Abrão se tornou muito rico. Mas havia uma tristeza em seu coração. Sua esposa Sarai não podia ter filhos. A promessa de Deus era que seus descendentes seriam inumeráveis como as estrelas no céu. 13 anos depois, quando Abrão tinha 86 anos, Deus apareceu a ele novamente. Desta vez, Deus fez uma aliança eterna. "Eu sou Deus Todo-Poderoso. Estabelecerei a minha aliança contigo. Mudei teu nome de Abrão para Abraão, porque pai de uma multidão de nações te farei. Sarai terá um filho. Seu nome será Isaque." Abraão caiu no chão rindo. Como poderia uma mulher de 80 anos e ele já com 100 anos ter um filho? Era impossível. E ainda assim, tinha fé em Deus. A promessa se cumpriu. Sarai concebeu e deu à luz a Isaque. A promessa havia começado a se cumprir. Mas Deus testaria a fé de Abraão com um mandamento que faria seu coração quebrar. "Toma teu filho, teu único filho, Isaque, e vai à terra de Moriá. Ali oferecerás teu filho em holocausto." Como um pai poderia fazer isso? Mas Abraão tinha fé. Se levantou cedo e começou a jornada com seu filho. Quando chegaram ao monte, Abraão construiu um altar e preparou a lenha. Amarrou Isaque e o colocou sobre o altar. Levantou a faca. Mas naquele momento, um anjo do Senhor gritou do céu: "Abraão, não estendas a mão sobre o menino. Agora conheço que temes a Deus, visto que não me negaste o teu único filho." Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso nos arbustos. Sacrificou o carneiro em lugar de seu filho. Sua fé havia sido provada e confirmada. Ele verdadeiramente amava a Deus acima de todas as coisas. Os anos continuaram. Abraão viu Isaque crescer, casar e ter filhos. Seu filho Jacó nasceu, junto com seu gêmeo Esaú. Havia algo especial sobre Jacó. Era um suplantador, um negociador. Em um momento de fraqueza, Esaú vendeu seu direito de primogênito a Jacó por um prato de lentilhas. Quando Isaque era velho e cego, Jacó enganou seu pai, vestindo-se como seu irmão Esaú, e recebeu a bênção que era devida a Esaú. A fúria de Esaú era tanta que Jacó teve que fugir. Ele saiu em direção a Padã-Arã. No caminho, Jacó dormiu com sua cabeça em uma pedra. Em um sonho, viu uma escada que se levantava da terra até o céu, com anjos subindo e descendo por ela. No topo da escada estava o Senhor. E Deus lhe disse: "Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu avô, e Deus de Isaque. A terra em que estás deitado a darei a ti e à tua descendência. Tua descendência será como o pó da terra. Eis que estou contigo. Te guardarei por onde quer que vás." Jacó se levantou, pegou na pedra que havia usado como travesseiro, a erigiu como uma coluna e ungiu com óleo. Fez um voto a Deus: "Se Deus ficar comigo e me guardar, o Senhor será o meu Deus." Jacó chegou à casa de Labão e apaixonou-se por Raquel. Serviu 7 anos para poder casar-se com ela. Mas Labão o enganou e lhe deu Lia. Teve que servir mais 7 anos para ganhar Raquel. Eventualmente, Jacó teve muitos filhos. De Lia nasceram Rúben, Simeão, Levi e Judá. De Raquel nasceram José e Benjamim. De suas servas nasceram outros filhos. Foram 12 filhos no total. Destes 12 filhos, viriam as 12 tribos de Israel. Mas a jornada de Jacó ainda não havia terminado. Deus o chamou de volta à terra de seus pais. Naquela noite, Jacó deixou sua família do outro lado do riacho Jaboque. E um homem lutou com ele até o amanhecer. Era o anjo de Deus. Jacó lutou com o anjo, recusava-se a deixá-lo ir. E o anjo disse a Jacó: "Não mais te chamará Jacó,
mas Israel, porque és contendido com Deus. Jacó, agora chamado Israel, foi confrontado por seu irmão Esaú. Mas em vez de vingança, Esaú correu ao encontro dele e o abraçou. Os anos de mágoa haviam sido esquecidos. Os irmãos se reconciliaram. Israel e sua família se estabeleceram na terra de Canaã. Mas havia um homem entre seus filhos que era especial. Seu nome era José. Israel o amava mais do que aos outros filhos, e isso trouxe ressentimento. Jacó havia feito uma túnica multicolorida para José. José contou a seus irmãos um sonho. Sonhei que estávamos amarrando feixes de cereal no campo, e meu feixe se levantava enquanto os vossos feixes se inclinavam diante do meu. Seus irmãos ficaram furiosos. Ele teria a audácia de sonhar que seria levado acima deles? Quando José foi encontrar seus irmãos no campo, o ódio alcançou seu ponto de ebulição. Rasgaram a túnica multicolorida de José, a encharcaram de sangue de animal, e a trouxeram a seu pai. Jacob a reconheceu imediatamente. É a túnica de meu filho. Uma fera selvagem o devorou. José certamente foi despedaçado. Israel chorou amargamente. Mas José não estava morto. Havia sido vendido como escravo aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Lá, foi vendido a um homem chamado Potifar, o capitão da guarda do faraó. José era inteligente, piedoso e perspicaz. Trabalhou duro e adquiriu a confiança de seu mestre. Mas a esposa de Potifar o cobiçava. Tentava seduzi-lo dia após dia. Mas José, lembrando-se de Deus, recusava-se. Meu mestre me confiou tudo. Como poderia cometer este grande pecado contra Deus? Enfurecida com sua rejeição, a esposa de Potifar o acusou falsamente. Potifar, furioso, jogou José na prisão. Ali, em uma masmorra escura, José poderia ter se desesperado. Mas continuou confiando em Deus. Ganhou a confiança do carcereiro e foi colocado no comando de todos os outros prisioneiros. No cárcere, havia 2 outros prisioneiros especiais, o chefe dos padeiros e o chefe dos copeiros do faraó. Uma noite, ambos tiveram sonhos perturbadores. José os interpretou. Disse ao chefe dos copeiros que seria restaurado. Disse ao chefe dos padeiros que seria enforcado. Suplicou ao chefe dos copeiros que se lembrasse dele quando fosse restaurado. 2 anos se passaram. José permanecia esquecido. Mas então, o faraó teve um sonho que o perturbava profundamente. Ninguém em seu reino poderia interpretá-lo. Então, o chefe dos copeiros se lembrou de José. Há um jovem hebreu que interpreta sonhos com perfeição, disse ao faraó. José foi trazido da prisão, lavado e vestido com roupas limpas. O faraó contou seu sonho. Vi 7 vacas grandes e gordas saindo do rio. Atrás delas, vieram 7 vacas magras e feias. E as vacas magras devoraram as vacas gordas. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas grandes e bonitas. Depois 7 espigas pequenas e murchas as devoraram. José disse ao faraó, os 2 sonhos têm um significado. Deus está mostrando o que está prestes a acontecer. As 7 vacas bonitas e as 7 espigas bonitas representam 7 anos de grande abundância. Virão 7 anos de fome severa. E José deu conselho. O faraó deve escolher um homem prudente e coleta 1/5 de toda a colheita durante os 7 anos de abundância. O faraó ficou impressionado. Como Deus revelou a você todos esses segredos, não há ninguém tão prudente e sábio como você. Você será o governador do meu reino. O faraó tirou seu anel de sinete e o colocou no dedo de José. Fez um proclama por todo o Egito. Durante os 7 anos de abundância, José supervisionou a colheita. Colheu trigo como a areia do mar. Armazenou grão nas cidades. E naquele tempo,
José casou-se com a filha de um sacerdote egípcio e teve 2 filhos. Mas então chegaram os 7 anos de fome. Assim como José havia profetizado, a fome assolou toda a terra. Não havia comida em nenhum lugar. O Egito clamava ao faraó. O faraó mandava as pessoas ir a José. José abriu os armazéns e vendeu grão aos egípcios. E de todas as terras ao redor vieram para comprar grão do Egito. Entre aqueles que vieram estava a própria família de José. Seu pai Jacob e seus irmãos vieram ao Egito procurando por comida. Não reconheceram José. Como poderiam? Era o homem mais poderoso do Egito. Mas José os reconheceu. Viu seus irmãos que o tinham vendido como escravo. José testou seus irmãos, desafiando-os com perguntas. Eventualmente revelou sua identidade. Eu sou José, vosso irmão, aquele que vendestes como escravo para o Egito. Mas não vos atormenteis. Aquilo que vós intentastes para mal, Deus o intentou para bem, para preservar a vida. Seus irmãos ficaram horrorizados. Mas José os abraçou e chorou sobre eles. José trouxe seu pai Jacob para o Egito. Jacob viu a face de seu filho amado. E Jacob disse: agora posso morrer em paz, visto que vi tua face e vejo que ainda estás vivo. Jacob e sua família se estabeleceram em Gozém, uma região fértil do Egito. Ali, Israel teve muitos descendentes. Seus filhos se multiplicaram e encheram a terra. A promessa a Abraão estava começando a se cumprir. Parte 3. O êxodo é a lei. Os anos se passaram. Jacob morreu, e José também. Mas os filhos de Israel continuaram a crescer e a multiplicar-se. Gerações vieram e se foram. E chegou um novo faraó ao poder, um que não conhecia José. Quando este novo faraó viu quantos israelitas havia na terra, ficou com medo. Pensou: há demasiados deles. Quando chegasse uma guerra, eles poderiam se aliar aos nossos inimigos. Por isso, o faraó colocou sobre eles mestres de obras para os oprimirem com trabalhos forçados. Construíram para o faraó cidades de armazéns, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os oprimiam, mais eles se multiplicavam e cresciam. O faraó, irritado, tornou mais árduo o trabalho. Obrigou os filhos de Israel a fazer tijolos e todo tipo de trabalho no campo. Mas ainda assim cresciam. O faraó deu um comando ainda mais horroroso. Disse à sua gente: todo menino que nascer será lançado no rio Nilo. Apenas as meninas viverão. A escravidão se tornou ainda mais amarga. Os gemidos dos israelitas subiam até Deus. Mas naquele tempo, um menino hebreu nasceu. Sua mãe viu que era lindo e o escondeu por 3 meses. Quando não pôde mais ocultá-lo, tomou um cesto feito de juncos, calafetou-o com betume e pez, colocou nele o menino e deixou o cesto à beira do rio Nilo. A filha do faraó veio se banhar no rio. Viu o cesto e o abriu. Havia nele um lindo menino que chorava. Seu coração foi movido de compaixão pelo menino. Decidiu cuidar dele e o chamou de Moisés, porque o havia tirado das águas. Moisés cresceu no palácio do faraó como filho da filha do faraó. Aprendeu toda a sabedoria egípcia. Mas em seu coração, sabia que era hebreu. Um dia, vendo um egípcio espancando um hebreu, seu irmão, matou o egípcio e o enterrou na areia. No dia seguinte, viu 2 hebreus brigando e tentou reconciliá-los. Um deles disse: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pretendes matar-me como mataste o egípcio? Moisés percebeu que o fato havia sido descoberto. Moisés fugiu do Egito. Foi para Midian e ali, próximo a um poço, conheceu Zípora, filha do sacerdote de Midian. Casou-se com ela e viveu como pastor de ovelhas por 40 anos. Mas Deus não havia esquecido seu povo. Os gemidos dos filhos de Israel subiram até Deus.
Deus ouviu seu clamor e se lembrou de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu os filhos de Israel e conheceu seu sofrimento. Um dia, Moisés estava apacentando as ovelhas no deserto, quando Deus lhe apareceu em uma chama de fogo no meio de uma sarça. A sarça ardia, mas não se consumia. Moisés se afastou para ver aquele espetáculo extraordinário. E Deus chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés. E Moisés respondeu: Eis-me aqui. Deus disse: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, porque tinha medo de olhar para Deus. E Deus continuou: Vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi seu clamor. Portanto, desci para libertá-lo. Agora, pois, vem, e te enviarei ao Faraó, para que tire meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés protestou: Quem sou eu para ir ao Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Deus respondeu: Eu estarei contigo. Moisés perguntou: Se eu chegar aos filhos de Israel e disser a eles que o Deus de seus pais me enviou, e eles me perguntarem qual é seu nome, que lhes direi? E Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Moisés retornou ao Egito com seu irmão Arão. Foram até o Faraó e disseram: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebrem festa no deserto. Mas o Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor. O Faraó, em sua teimosia, recusava-se a liberar os israelitas. Então Deus começou a enviar pragas sobre o Egito. A primeira praga foi a água se transformar em sangue. Todos os rios, lagos e reservatórios do Egito se tornaram sangue. Os peixes morreram, cheiravam mal. Não havia água para beber em toda a terra do Egito. Mas o coração do Faraó se endureceu. A segunda praga foi de rãs. Elas cobriram todo o Egito, enchiam as casas, os leixos, as mesas. Quando o Faraó pediu misericórdia, Deus tirou as rãs, mas quando elas desapareceram, o Faraó endureceu seu coração novamente. A terceira praga foi de piolhos. O pó da terra se tornou piolhos em toda a terra do Egito. Os magos do Egito tentaram fazer o mesmo com seus encantos, mas não conseguiram. Disseram ao Faraó: Este é o dedo de Deus. Mas o Faraó continuou obstinado. A quarta praga foi de moscas. Densos enxames de moscas encheram as casas dos egípcios. A terra foi arruinada pelas moscas. O Faraó pediu misericórdia, mas endureceu seu coração quando as moscas foram embora. A quinta praga foi a morte do gado. Todos os cavalos, asnos, camelos, rebanhos e rebanhos dos egípcios morreram. Mas o gado dos israelitas não foi tocado. O Faraó viu, mas seu coração permaneceu obstinado. A sexta praga foi de úlceras. Úlceras rebentaram na pele dos homens e animais do Egito. Os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa das úlceras. Mas o Faraó endureceu seu coração. A sétima praga foi de granizo. Deus enviou chuva de granizo como nunca havia sido vista no Egito. O granizo atingiu todo o ser vivente do campo e destruiu toda a vegetação. Mas onde os filhos de Israel moravam, em Gozém, não havia granizo. O Faraó admitiu seu pecado e pediu misericórdia, mas quando a chuva parou, endureceu seu coração. A oitava praga foi de gafanhotos. Cobriram toda a face da terra e comeram toda a vegetação restante e todo o fruto das árvores. Não restou nada verde nem nas árvores nem na vegetação do campo em todo o Egito. O Faraó novamente pediu perdão, mas endureceu seu coração. A nona praga foi de escuridão. Uma escuridão tão densa cobriu o Egito que se podia apalpá-la. Mas os filhos de Israel tinham luz em suas habitações.
O faraó ainda recusava-se a deixar Israel partir. Então veio a 10ª e última praga. Deus disse a Moisés: ainda trarei uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Depois disso, ele vos deixará partir. E Deus disse a Moisés que passaria por toda a terra do Egito naquela noite e feriria todo o primogênito, desde o primogênito do faraó até o primogênito do cativo. Mas Deus deu instrução a Moisés para que os israelitas marcassem os umbrais de suas casas com sangue de um cordeiro. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre vós. A praga não vos atingirá. Era Páscoa, o memorial do ato de Deus em libertar Israel. Naquela noite, Deus passava por toda a terra do Egito e feria todo o primogênito. No faraó e em sua casa, nos animais. E houve grande choro no Egito, porque não havia casa onde não houvesse um morto. Finalmente, o faraó chamou Moisés e Arão à noite e disse: levantai-vos, saí dentre o meu povo, vós e os filhos de Israel, andai e servi ao Senhor, como dissestes. Os israelitas saíram do Egito. Não apenas alguns, mas toda a multidão. Levaram seus rebanhos, suas posses, tudo o que tinham. Deus os guiou com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. E chegaram à beira do Mar Vermelho. Mas então, o faraó arrependeu-se de deixá-los ir, juntou seu exército, seus carros e seus cavaleiros, e os perseguiu. Os filhos de Israel viram o faraó vindo e tiveram medo. Gritaram a Moisés: não havia sepulturas no Egito que nos trouxeste aqui para morrer no deserto? Mas Moisés disse: não temais. Estai quietos e vede a salvação do Senhor que hoje vos mostrará. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E Moisés estendeu sua mão sobre o mar. O Senhor fez soprar um vento forte durante toda a noite e secou o mar. As águas se dividiram. Os filhos de Israel passaram pelo meio do mar em terra seca, com uma parede de água à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios os perseguiram. Toda a cavalaria do faraó, seus carros e seus cavaleiros, entraram no mar atrás deles. Mas quando os filhos de Israel chegaram ao outro lado e estavam salvos, Moisés estendeu sua mão sobre o mar. A água voltou. Cobriu os carros e os cavaleiros. Ninguém sobreviveu. Os filhos de Israel ficaram a salvo. Miriam, irmã de Moisés, tomou um tamboril e dançou. E todas as mulheres saíram após ela com tamborins e com danças. E Miriam cantava: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, cavalo e seu cavaleiro lançou no mar. Mas quando os israelitas entraram no deserto, logo começaram a reclamar. Não havia água. Não havia comida. Não havia conforto. Gritaram a Moisés: por que nos tirastes do Egito? Para morrer de sede neste deserto. Deus ouviu seus clamores. Providenciou água de uma rocha. E providenciou maná, pão do céu, para alimentá-los. A cada manhã, o maná cobria o solo. Recolhiam-no, moíam-no em moinhos ou o pilavam em almofarizes, cozinhavam-o em panelas e faziam bolos dele. E o seu gosto era como o gosto de bolos com azeite. Mas apesar dos milagres, os israelitas continuavam a se queixar e a duvidar. Quando chegaram ao monte Sinai, Deus chamou Moisés. Eu vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se vós obedecerdes a minha voz e guardardes meu concerto, sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. E Deus entregou a Moisés as 2 tábuas de pedra com a lei escrita pelo dedo de Deus. Os 10 mandamentos. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti nenhuma imagem de escultura. Terceiro, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Quarto, lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Quinto, honra teu pai e a tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho.
10º, não cobiçarás. Mas enquanto Moisés estava no monte recebendo a lei, os filhos de Israel, na base da montanha, fizeram um bezerro de ouro e o adoraram. Quando Moisés desceu e viu o que havia feito, sua ira se acendeu. Quebrou as tábuas de pedra. E Deus puniu os idólatras. Cerca de 3.000 homens caíram naquele dia. Moisés retornou ao monte e pediu perdão por seu povo. Deus ouviu e fez novas tábuas de pedra com a lei escrita nelas. E instruiu Moisés sobre a construção do tabernáculo, um lugar sagrado onde Deus habitaria no meio de seu povo. Os filhos de Israel permaneceram no deserto por 40 anos. Vagaram devido à falta de fé quando os espias relataram sobre os gigantes em Canaã. Apenas Josué e Calebe confiaram em Deus. A geração que saiu do Egito pereceu no deserto, mas seus filhos herdaram a promessa. Parte 4. Conquista e reinos. Quando chegou a hora, Moisés preparou o povo para entrar em Canaã. Ele subiu ao Monte Nebo e viu a terra que Deus havia prometido a Abraão. A tua descendência darei esta terra, havia dito Deus. E Moisés morreu ali, mas Josué, cheio do espírito de sabedoria, foi ungido para conduzir os filhos de Israel. Josué cruzou o Jordão com todo Israel. As águas do Jordão foram detidas, assim como havia acontecido com o Mar Vermelho. Os filhos de Israel marcharam e chegaram a Jericó, uma grande cidade amuralhada. Deus disse a Josué: Vede, entreguei em tua mão Jericó e seu rei, seus homens de guerra. Josué ordenou que os homens de guerra dessem uma volta à cidade todos os dias, uma única vez, durante 6 dias. 7 sacerdotes levavam 7 trombetas adiante da Arca da Aliança. No 7º dia, deram 7 voltas à cidade ao som das trombetas. Quando Josué gritou: Bradai, porque o Senhor vos entregou a cidade, o povo bradou com grande grito. Os muros caíram, e Israel entrou e conquistou a cidade. Conquista após conquista, Israel tomou a terra de Canaã. Os reis do sul e do norte foram vencidos. A terra foi dividida entre as 12 tribos. Ao aproximar-se do fim de sua vida, Josué reuniu todo Israel e disse: Escolham hoje a quem irão servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Com a morte de Josué, Israel entrou em um período de anarquia. Sem um líder centralizado, cada tribo fazia o que bem entendia. Não havia unidade. Havia uma constante oscilação entre fidelidade a Deus e rebelião. Juízes foram levantados para libertar Israel de seus opressores. Débora, uma profetisa corajosa. Gideão, um guerreiro relutante que, com apenas 300 homens, derrotou os midianitas. Sansão, um homem de força extraordinária. Mas com cada nova geração, Israel se afastava de Deus. Adoravam deuses falsos. Praticavam injustiça. E então sofria sob a opressão de seus inimigos. O ciclo se repetia: rebelião, opressão, clamor, libertação. E ao final do livro de Juízes, está escrito: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Mas em meio ao caos, Deus continuava a agir. A história de Ruth mostra a lealdade sendo recompensada. Uma moabita estrangeira, cujo nome era Ruth, casou-se com Boaz e entrou na linhagem de Davi, o rei que Deus escolheria. Israel finalmente pediu um rei. O profeta Samuel ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. Mas Saul, no início fiel, eventualmente se afastou de Deus. Seu coração se encheu de inveja e sua mente se perturbou. Samuel ungiu em seu lugar um jovem pastor chamado Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando o gigante Golias desafiou Israel, o jovem Davi, armado apenas com uma funda e 5 pedras, enfrentou o guerreiro gigante. Venha a mim em nome de deuses falsos, disse Davi, mas eu vou a ti em nome do Senhor. E a primeira pedra atingiu Golias na testa,
Derribando, Davi tomou a espada de Golias e o decapitou. Saul, apesar de sua inveja, elevou Davi. Mas eventualmente, Saul tentou matar Davi. Davi fugiu e viveu como um fugitivo. Mas mesmo quando tinha a oportunidade de matar Saul, Davi recusava-se, dizendo: "Não estenderei minha mão contra o ungido do Senhor." Quando Saul morreu em batalha, Davi tornou-se rei sobre Israel, conquistou Jerusalém e a fez sua capital. Trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém em grande celebração. Deus fez uma aliança com Davi: "Quando teus dias forem completos e descansares com teus pais, levantarei depois de ti a um dos teus descendentes. Estabelecerei seu reino. Ele edificará uma casa ao meu nome. Estabelecerei seu trono para sempre." Mas Davi cometeu um grande pecado. Viu Batseba, mulher de Urias, um de seus guerreiros, e a desejou. Dormiu com ela e ela concebeu. Para encobrir o pecado, Davi colocou Urias na frente da batalha, onde foi morto. O profeta Natã veio a Davi e o repreendeu. "Tu és o homem", disse Natã. "Por que desprezaste a palavra do Senhor? A criança que nasceu de Batseba morreu. Mas depois tiveram outro filho, e seu nome era Salomão. Davi envelheceu e morreu. Seu filho Salomão assumiu o trono. Salomão era extraordinariamente sábio. Quando Deus lhe apareceu e ofereceu-lhe qualquer coisa que desejasse, Salomão pediu sabedoria para governar bem seu povo. Deus, alegre com seu pedido, lhe deu não apenas sabedoria, mas riqueza, honra e vida longa. Sob o reinado de Salomão, Israel alcançou seu auge. A economia floresceu. O reino se expandiu. Salomão construiu o grande templo em Jerusalém, um edifício de extraordinária beleza e riqueza. Levou 7 anos para construí-lo. Quando foi concluído, Salomão reuniu todo Israel para dedicá-lo. Deus desceu como fogo do céu e consumiu os sacrifícios. A glória de Deus preencheu a casa. Mas a prosperidade gerou complacência. Salomão tomou muitas esposas estrangeiras. Permitiu que a idolatria se infiltrasse na terra. Seu coração se desviou de Deus. E quando Salomão morreu, o reino já começava a rachar. Seu filho Roboão assumiu o trono. Os filhos de Israel pediram-lhe que aliviasse o pesado jugo que Salomão havia colocado sobre eles. Mas Roboão respondeu com dureza: "Meu pai vos castigou com chicotes. Eu vos castigarei com escorpiões." As 10 tribos do norte revoltaram-se e estabeleceram seu próprio reino sob Jeroboão. Apenas 2 tribos, Judá e Benjamim, permaneceram sob a linhagem de Davi. A partir daquele momento, havia 2 reinos. O reino do norte, chamado Israel, e o reino do sul, chamado Judá. Israel foi consumido pela idolatria. Reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Roboão levantou altares a deuses falsos. Acabe casou-se com Jezabel e adorou Baal. O povo seguiu seu exemplo. Mas Deus não deixou de enviar profetas. Elias foi enviado para confrontar o rei Acabe e sua rainha Jezabel. "Não haverá chuva nesta terra senão quando eu o disser", proclamou Elias. E houve uma grande seca. Elias foi alimentado por corvos à beira de um riacho. Quando o riacho secou, Deus o enviou para Sarepta, a terra de Sidom, onde vivia uma viúva. Ela lhe deu um lugar para morar. Eventualmente, Elias confrontou os profetas de Baal no Monte Carmelo. "Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o", disse Elias. Os profetas de Baal construíram um altar e fizeram sacrifícios, clamando a Baal. Mas não havia resposta. Nenhum fogo do céu. Então Elias preparou seu sacrifício no altar do Senhor. Regou-o com água 3 vezes. E orou. O fogo do Senhor caiu do céu e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e a poeira, e limpou a água que havia no fosso.
Todo o povo viu e caiu sobre seus rostos. O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Clamavam. Mas o avivamento foi breve. Jezabel ameaçou a vida de Elias. Elias fugiu para o deserto, cansado e desanimado. Pediu a Deus para morrer. Mas Deus o sustentou. Um anjo lhe preparou comida e bebida. E Deus enviou Elias para ungir Eliseu como seu sucessor. Quando chegou a hora, Elias foi levado ao céu em um redemoinho, em um carro de fogo puxado por cavalos de fogo. Eliseu clamou: meu pai, carro de Israel e sua cavalaria! E o manto de Elias caiu a seus pés. Mas apesar dos milagres e dos profetas, Israel continuou em sua rebelião. Finalmente, a Assíria conquistou o reino do norte. As 10 tribos foram levadas ao cativeiro. Desapareceram da história. Judá permaneceu por um tempo mais longo. Havia reis em Judá, alguns fiéis a Deus, outros não. Ezequias e Josias foram reis justos que reformaram o templo e trouxeram o povo de volta à adoração verdadeira. Mas depois vieram reis como Manassés e Zedequias, que fizeram o que era mal. Sacrificavam filhos no fogo a deuses falsos. Derramavam sangue inocente. Finalmente, Babilônia conquistou Jerusalém. Os muros foram derrubados. O templo foi destruído. O povo foi levado para o cativeiro. A família real foi capturada. Parecia que tudo estava perdido. A promessa de Deus a Davi sobre um descendente que permaneceria no trono para sempre parecia uma mentira. Parte 5. Exílio, retorno e esperança. Mas Deus não havia esquecido seu povo. No cativeiro babilônico, havia jovens fidignos como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quando foram trazidos à corte do rei Nabucodonosor, recusaram-se a comer da comida do rei e do vinho que ele oferecia, porque seria poluir a si mesmos. Deus lhes deu conhecimento e inteligência em toda a sabedoria. Daniel interpretava sonhos do rei. Viu uma estátua gigante com cabeça de ouro, peito e braços de prata, barriga e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. E uma pedra foi cortada sem mão de ninguém e atingiu os pés da estátua. A estátua caiu em pó como o pó do palheiro, e a pedra se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Era a profecia do fim dos reinos humanos e do estabelecimento do reino eterno de Deus. Daniel também viu na visão noturna 4 bestas. E então viu o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. A ele foi dado domínio, glória e reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é domínio eterno, que não passará, e seu reino não será destruído. Mesmo no exílio, Deus preparava o caminho para o retorno. Jeremias profetizou: depois de 70 anos para a Babilônia, eu vos visitarei e vou cumprir minha boa palavra para convosco, trazendo-vos novamente a este lugar. E assim foi. Após 70 anos, o Império Persa conquistou Babilônia. O rei Ciro emitiu um decreto: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe construir uma casa em Jerusalém de Judá. Aquele entre vós que é do seu povo, que vá, e o Senhor seu Deus seja com ele. A primeira leva de exilados retornou sob a liderança de Zorobabel. Começaram a reconstruir o templo. Mas havia oposição. Os inimigos tentaram impedi-los. A construção parou por vários anos. Mas Deus enviou os profetas Ageu e Zacarias para animar o povo. Seja forte e trabalhe, porque estou convosco, disse o Senhor. Apesar da oposição, o templo foi finalmente concluído. Foi menor e menos glorioso que o templo de Salomão, mas estava de pé novamente. A adoração foi restaurada. Os sacrifícios foram retomados. Décadas depois, Esdras, um escriba ardoroso pela lei de Deus, liderou outro grupo de retorno.
Ao chegar a Jerusalém, descobriu que o povo havia caído novamente em pecado. Havia se misturado com os povos pagãos. Estava repetindo os erros que os haviam levado ao cativeiro. Esdras reuniu o povo e confessou seus pecados. Convocou o povo ao arrependimento. E mais uma vez, após Esdras, Neemias, um copeiro do rei persa, retornou a Jerusalém. Mas desta vez, não para reconstruir o templo, mas para reconstruir os muros da cidade. Jerusalém ainda estava vulnerável. Seus muros estavam em ruínas. Os portões haviam sido queimados. Neemias inspecionou os muros durante a noite. Viu a devastação. Reuniu o povo e disse: Vinde, edifiquemos o muro de Jerusalém, para que não continuemos sendo afronta. O povo respondeu: Levantemo-nos e edifiquemos. Começaram a trabalhar. Mas havia oposição amarga de Sanbal e Tobias, que se opunham a Neemias em cada passo. Tentavam impedir a construção. Ameaçavam. Zombavam. Mas Neemias permaneceu firme. Com uma mão em um instrumento de construção e uma espada na outra, ele levou o povo a reconstruir os muros. Em apenas 52 dias, os muros foram reconstruídos. Uma façanha impossível. Um testemunho do poder de Deus. Quando os inimigos viram o trabalho concluído, viram que era impossível resistir, porque o trabalho tinha sido feito com a ajuda de nosso Deus. Neemias reuniu o povo e, com Esdras, conduziu um avivamento espiritual. O povo se reuniu para ouvir a lei de Deus. Ouviram da manhã até o meio-dia. E assim que ouviram as palavras da lei, adoraram o Senhor com o rosto em terra. Choraram em arrependimento. Renovaram sua aliança com Deus. Enquanto Neemias reconstruía os muros de Jerusalém, uma história dramática se desenrolava ao longe. Ester, uma jovem judia, havia sido escolhida para ser rainha da Pérsia. Seu verdadeiro nome era Hadassa. Seu primo Mordecai a criará. Mas ela mantinha sua identidade judaica em segredo, conforme Mordecai havia instruído. Um oficial chamado Amã ganhou favor com o rei e foi elevado a uma posição de grande poder. Mas Mordecai não se prostrava diante de Amã. Isso enfureceu Amã. Ele planejou destruir não apenas Mordecai, mas todos os judeus do Império Persa. Obteve a aprovação do rei para executar este plano. Um decreto foi emitido em todo o império: todos os judeus, jovens e velhos, mulheres e crianças, seriam mortos em um dia designado. Seus bens seriam saqueados. Quando Mordecai ouviu isso, rasgou suas roupas e pediu ajuda a Ester. Ester enfrentou um dilema. Aproximar-se do rei sem ser chamada significava risco de morte. Mas seu povo estava condenado à morte. Ela disse a Mordecai: Vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem por mim. Eu e minhas criadas também jejuaremos. Então entrarei na presença do rei, ainda que contrariamente à lei. Se perecer, pereço. Ester entrou na presença do rei. Ele a recebeu com favor. Ela convocou um banquete para o rei e para Amã. Durante o banquete, revelou seu pedido. Se agradei ao rei, que me seja concedida a minha vida e a vida do meu povo, porque fomos vendidos para sermos destruídos. O rei perguntou: Quem é esse, e onde está aquele cujo coração o move a assim proceder? E Ester respondeu: Um adversário e inimigo. Este Amã. O rei se levantou em ira. Amã foi enforcado na forca que havia preparado para Mordecai. O decreto que condenava os judeus foi anulado. Os judeus, ao invés de serem destruídos, triunfaram. Mordecai foi elevado à posição que Amã havia ocupado. E os judeus instituíram uma festa para comemorar sua libertação. Chamaram-na de Purim, porque Amã havia lançado sortes para determinar o dia da destruição. A história de Ester prova que, embora o nome de Deus não seja mencionado uma única vez nela, sua mão providencial está por todo lugar, protegendo seu povo,
movendo corações, posicionando pessoas para cumprir seus propósitos. Mesmo quando não vemos, Deus está agindo. Parte 6. Sabedoria e profecia. Após reconstrução e restauração, Israel precisava compreender o significado de tudo o que havia experimentado. Precisava de sabedoria para viver em um mundo difícil, em um mundo onde a justa era frequentemente oprimida e onde aqueles que burlavam a justiça frequentemente prosperavam. O livro de Jó relata a história de um homem que era reto e íntegro, que temia Deus e evitava o mal. Ele era muito rico, com grandes rebanhos, muitos filhos. Mas então sua riqueza foi saqueada. Seus filhos foram mortos. Seu corpo foi coberto com úlceras dolorosas da cabeça aos pés. Ele se sentou na lama e raspe de suas úlceras com um fragmento de vidro. Seus amigos vieram para consolá-lo. Mas ao invés de consolo, eles o acusaram. Insistiram que seu sofrimento era resultado de algum pecado. Que Deus nunca permite que os justos sofram. Jó protestou sua inocência. Ele não havia cometido nenhum pecado grave. Por que, então, lhe havia vindo tamanho sofrimento? Finalmente, o próprio Deus falou a Jó. Não respondeu à sua questão diretamente. Em vez disso, apontou para a grandeza da criação. Onde estavas quando lançava os alicerces da terra? Viste as portas do Sheol? Compreendes a largura da terra? Quem deu ao galo inteligência? A mensagem era: os caminhos de Deus são maiores que a compreensão humana. Às vezes, permitir sofrimento serve a propósitos que não podemos ver. Jó se arrependeu de sua presunção. Agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo sobre o pó e a cinza. E Deus restaurou a Jó. Deu-lhe mais filhos, mais riquezas, mais anos de vida. E Jó viveu em paz, compreendendo que a providência divina está além de nossa compreensão imediata. Os Salmos, compostos por Davi e outros, expressam a profundeza da experiência humana em adoração. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento mostra as obras de suas mãos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Os salmos incluem salmos de louvor, salmos de lamento, salmos de confissão de pecado, salmos de confiança. São a oração do coração humano em sua forma mais pura, expressando tanto júbilo quanto desespero, fé e dúvida. Provérbios oferece sabedoria prática para a vida. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O insensato em seu coração diz: não há Deus. Aquele que controla seu temperamento é melhor que aquele que conquista uma cidade. Aquele que procura a sabedoria encontrará. Eclesiastes oferece uma visão mais pessimista. O pregador examina tudo sob o sol: riqueza, prazeres, trabalho, relacionamentos. E encontra tudo vazio sem Deus. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Mas ao final, oferece uma conclusão: teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Os cantares celebram o amor humano de forma lírica e poética. É uma alegoria do amor entre Deus e seu povo, ou uma celebração do amor entre homem e mulher. Pois o amor é forte como a morte. O ciúme é duro como o Sheol. Mas juntamente com a sabedoria veio a profecia. Deus enviou profetas para advertir, para exortar, para consolar. Isaías, um dos maiores profetas, viu o trono de Deus em uma visão. Acima dele estavam os serafins, cada um com 6 asas. Cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Um serafim tocou os lábios de Isaías com uma brasa do altar. Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías profetizou sobre o servo sofredor. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha muda perante seus tosqueadores,
assim ele não abria a boca. O castigo pelo qual temos paz caiu sobre ele, e pelas suas feridas estamos curados. Jeremias foi o profeta que chorava. Sua mensagem era de julgamento sobre Israel por causa de sua rebelião. Mas também era de consolo no exílio. Porque conheço os planos que tenho para vós, planos de bem e não de mal, para dar-vos esperança e um futuro. Lamentações registra o choro de Jeremias sobre a destruição de Jerusalém. Como está solitária a cidade tão populosa! Aquela que era grande entre as nações agora é como uma viúva. Mas mesmo em meio ao choro, há esperança. As misericórdias do Senhor nunca terminam. Suas compaixões nunca faltam. São novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Ezequiel viu visões extraordinárias. Viu o trono de Deus sobre 4 seres viventes. Viu uma roda dentro de uma roda. Um mecanismo de movimento espiritual recebeu o chamado de ser um vigilante para Israel. Se disser ao ímpio, certamente você morrerá, e você não advertir o ímpio de seu caminho, esse ímpio morrerá em seu pecado, mas exigirei seu sangue da sua mão. Mas Ezequiel também profetizou de esperança. Viu uma visão do vale dos ossos secos. O Espírito de Deus encheu o profeta. Os ossos secos se ligaram. Músculos e pele cobriram-nos. Fôlego entrou neles, e eles se levantaram em vida. Filhos de Israel, seus ossos secos ouvirão a palavra do Senhor. Abrirei vossos sepulcros. Subirei de vossos sepulcros e reconhecereis que eu sou o Senhor. Daniel, na Babilônia, continuou a profetizar. Viu a sucessão de impérios que governariam até ao fim dos tempos. Viu a vinda do Filho do Homem. Vinha com as nuvens do céu alguém semelhante a um filho de homem. Aproximou-se do ancião de dias e foi levado à sua presença. Foi-lhe dado domínio, glória e reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E houve os profetas menores. Oséias profetizou sobre o amor infindável de Deus. Ainda que Israel fosse infiel, Deus continuaria a amá-lo. Joel profetizou sobre o dia do Senhor, quando Deus derramaria seu espírito sobre toda a carne. Amós clamou por justiça social. Jonas foi enviado a Nínive com mensagem de arrependimento. Quando a cidade se arrependeu, Deus poupou-a. Miqueias profetizou que o Messias nasceria em Belém. Malaquias, o último dos profetas menários antes do silêncio de 400 anos, disse: Eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Os dias da profecia pareciam estar terminando. Israel esperava. Esperava pelo Messias. Esperava pela vinda de um profeta como Moisés. Esperava pelo retorno de Elias. Esperava pelo filho de Davi que reinaria para sempre. E então, após 400 anos de silêncio, algo extraordinário aconteceu. Parte 7. O Novo Testamento. Na pequena cidade de Nazaré, em Galileia, vivia uma jovem chamada Maria. Ela estava comprometida com um carpinteiro chamado José. Uma noite, um anjo apareceu a ela. Salve, agraciada com a presença do Senhor. O Senhor está contigo. Maria ficou perturbada. O anjo disse: Não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Conceber-se-á e darás à luz um filho, ao qual chamarás Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e seu reino não terá fim. Maria perguntou: Como será possível isto, visto que não mantenho relação conjugal? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Maria, em sua fé, respondeu: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E assim, por obra do Espírito Santo, Maria concebeu Jesus,
o Filho de Deus, começou a crescer em seu ventre. Quando chegou a hora do parto, Maria e José estavam em Belém, porque havia um decreto do imperador romano para que toda a terra fosse recenseada. Não havia lugar para eles na hospedaria. Então Maria deu à luz seu filho primogênito e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles. Naquela noite, havia pastores que vigiavam sobre seus rebanhos. Um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. O anjo disse: Não temais, porque eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolvida em faixas e deitada em uma manjedoura. De repente, havia uma multidão da hoste celeste alabando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. Os pastores se apressaram em ir a Belém e encontraram Maria, José e o menino. E espalharam a notícia de tudo quanto haviam ouvido. Sábios do Oriente também vieram, guiados por uma estrela extraordinária. Trouxeram ouro, incenso e mirra. Mas quando chegaram a Jerusalém, o rei Herodes ficou perturbado. Ele questionou onde o rei dos judeus nasceria. Enviou os sábios a Belém, pedindo que lhe trouxessem notícia quando encontrassem a criança. Mas Deus avisou os sábios em um sonho para não retornar a Herodes. José também foi avisado em um sonho para levar Maria e o menino para o Egito. Herodes, furioso ao saber que os sábios o haviam enganado, mandou matar todos os meninos em Belém com 2 anos de idade e menos. Mas Jesus estava seguro no Egito. Quando Herodes morreu, um anjo apareceu novamente a José, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque morreram aqueles que procuravam a vida do menino. José levou Jesus de volta para Nazaré, onde cresceu como filho de um carpinteiro. Quando Jesus tinha cerca de 30 anos, seu primo João apareceu pregando às margens do rio Jordão. João Batista clamava: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O povo confessava seus pecados e era batizado no Jordão. João disse ao povo: Venha após mim alguém mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar. Então Jesus veio de Nazaré e foi batizado por João no Jordão. Quando saiu da água, os céus se abriram, e desceu sobre Jesus o Espírito Santo em forma de pomba. E uma voz do céu disse: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Depois disso, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, onde jejuou 40 dias e 40 noites. E teve fome. O diabo veio a ele e tentou: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus respondeu: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Quando o diabo se afastou, anjos vieram e o serviam. Jesus iniciou seu ministério na Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Chamou seus primeiros discípulos. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus pregava sobre o reino de Deus através de parábolas. Falava sobre um semeador que saía a semear. O semeador é aquele que semeia a palavra. O caminho representa aqueles cuja mente é dura e que não recebem a palavra. O solo rochoso representa aqueles que recebem a palavra com alegria, mas quando vem a perseguição, caem. O solo cheio de espinhos representa aqueles que recebem a palavra, mas as preocupações deste mundo e o amor do dinheiro a enfogam. E o solo bom representa aqueles que recebem a palavra, a compreendem e produzem fruto. Jesus curava os doentes. Tocava em leprosos, e eles eram curados. Colocava a mão em pessoas febris, e a febre as deixava.
expulsava demônios, acalmava tempestades, multiplicava pães e peixes para alimentar multidões, ressuscitava os mortos. Certa vez, uma mulher que havia sofrido com hemorragia por 12 anos se aproximou de Jesus por trás e tocou a extremidade de sua túnica. Se eu apenas tocar sua túnica, serei curada, pensava ela. Jesus se virou e viu-a: filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Jesus ensinou a lei de uma maneira que transformou corações. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Mas eu vos digo, não resistais ao que é mal. Se alguém vos bate na bochecha direita, oferecei-lhe também a outra. Se alguém vos obrigar a ir 1 milha, ide com ele 2. Amai vossos inimigos. Abençoai aqueles que vos amaldiçoam. Jesus ensinou que a lei verdadeira é resumida em 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mas não todos amavam Jesus. Os líderes religiosos se opunham a ele. Ele criticava sua hipocrisia. Vós cegais fariseus, purificais o exterior do cálice e do prato, mas por dentro estão cheios de avareza e intemperança. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais sepulcros dos profetas. Finalmente, durante a Páscoa, os líderes religiosos conspiraram para prender Jesus. Um de seus discípulos, Judas Iscariotes, concordou em entregá-lo por 30 moedas de prata. Na noite em que foi traído, Jesus comeu uma última refeição com seus discípulos. Tomou o pão e o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Depois que comeram, foram para o jardim do Getsêmani. Jesus orou enquanto seus discípulos dormiam. Pai meu, se for possível, passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Sua angústia era tanta que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo por terra. Judas chegou com aqueles que foram enviados para prender Jesus. Beijou Jesus para identificá-lo. E Jesus foi preso. Parte 8. A paixão, morte e ressurreição. Jesus foi levado perante o Sinédrio, o conselho dos anciãos judeus. Eles o interrogaram: tu és o Messias, o Filho de Deus? Jesus respondeu: tu o disseste. Além disso, vos digo que vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Isto foi considerado blasfêmia. O Sinédrio condenou Jesus à morte. Mas os judeus não tinham autoridade para executar. Precisavam da aprovação de Pilatos, o governador romano. Levaram Jesus a Pilatos. Encontramos este homem seduzindo nossa nação e proibindo dar tributo a César, e dizendo que ele próprio é Cristo, um rei. Pilatos interrogou Jesus: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu o dizes. Pilatos disse à multidão: não acho crime algum neste homem. Mas a multidão clamava: crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos, desejando agradar a multidão, entregou Jesus para ser crucificado. Os soldados o açoitaram. Colocaram sobre sua cabeça uma coroa de espinhos. Vestiram-no com um manto púrpura. Salve, Rei dos Judeus, zombavam dele. Levarão-no para ser crucificado. No lugar chamado Caveira, crucificaram Jesus entre 2 ladrões. Pregaram suas mãos e pés à cruz. Seus inimigos ficavam embaixo, abanando a cabeça e zombando: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Os soldados lançaram sortes por suas roupas. Uma das mulheres que o amava ficava embaixo da cruz, e Jesus lhe disse: eis aí teu filho.
falando de seu discípulo amado. Ao meio-dia, escuridão cobriu toda a terra. Quando a 9ª hora chegou, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Depois, disse: está consumado. E entregou o Espírito. Expirou. A cortina do templo, que separava o Santo do Santo dos Santos, rasgou-se de cima a baixo. A terra tremeu. As rochas se partiram. Tumbas se abriram, e muitos corpos de santos que estavam dormindo despertaram. Saíram das tumbas, e após a ressurreição de Jesus, apareceram a muitos. José de Arimateia, um membro rico do Sinédrio que era discípulo de Jesus, pediu o corpo de Jesus a Pilatos. Pilatos concedeu. José envolveu o corpo em uma túnica de linho puro e o colocou em um sepulcro novo, cavado em uma rocha. Rolou uma grande pedra à entrada do sepulcro. Mas a morte não era o final. No 3º dia, Jesus ressuscitou. Mulheres que iam ao sepulcro para ungir seu corpo encontraram a pedra removida e o sepulcro vazio. Um anjo estava sentado onde Jesus havia sido deitado. Disse às mulheres: não temais, eu sei que procurais a Jesus, o crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou, conforme havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor foi deitado. Jesus apareceu aos discípulos. Comeu peixe com eles. Tocou-lhes as mãos e os pés, mostrando que era realmente ele. A paz seja convosco, disse. 40 dias após sua ressurreição, reuniu seus discípulos e disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus foi elevado ao céu. Uma nuvem o cobriu, e ele desapareceu de suas vistas. 2 anjos apareceram e disseram: homens de Galileia, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá assim como para o céu o vistes ir. 10 dias depois, no Pentecostes, quando os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, vento impetuoso soprou do céu, enchendo toda a casa. Línguas como de fogo apareceram, repousando sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas. Pedro se levantou e pregou à multidão que havia se reunido. Falou sobre Jesus, sua morte e ressurreição. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. 3.000 pessoas creram e foram batizadas naquele dia. A igreja nasceu. Começou pequena, mas cresceria para envolver o mundo inteiro. Parte 9. Expansão do Evangelho. Os apóstolos começaram a pregar em Jerusalém. Curavam os doentes. Expulsavam demônios. Multidões eram adicionadas à igreja. Mas também havia perseguição. Os líderes religiosos prenderam os apóstolos. Açoitavam-nos. Ameaçavam-nos. Mas os apóstolos se alegravam em sofrer pela causa de Cristo. Estevão, um dos diáconos cheios de fé e poder, realizava grandes maravilhas entre o povo. Mas havia uma sinagoga de homens que discutiam com ele. Não conseguindo resistir à sabedoria, o acusaram falsamente. O Sinédrio o condenou. Levaram-no para fora da cidade e o apedrejaram. Um jovem chamado Saul guardava as roupas daqueles que o apedrejavam. Saulo de Tarso era um judeu fanático, um fariseu dos fariseus. Perseguia a igreja ferozmente. Prendeu homens e mulheres. Votou pela execução daqueles que criam em Jesus. Conseguiu cartas do sumo sacerdote para ir a Damasco e trazer cristãos presos a Jerusalém. Mas no caminho para Damasco,
algo extraordinário aconteceu. Uma luz do céu brilhou ao redor de Saulo. Ele caiu do cavalo e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és, Senhor? E a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo chegou a Damasco cego. Um cristão chamado Ananias foi instruído por Deus em uma visão para ir procurar Saulo. Relutou, porque Saulo era conhecido por perseguir cristãos. Mas Deus disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios, reis e filhos de Israel. Ananias colocou as mãos sobre Saulo. Algo como escamas caíram de seus olhos, e ele recuperou a vista. Saulo foi batizado. Começou a pregar em Damasco que Jesus é o Filho de Deus. Saulo, agora chamado Paulo, começou a pregar aos gentios. Viajou através de Ásia Menor, Grécia, e eventualmente a Roma. Onde quer que fosse, plantava igrejas. Pregava em sinagogas e nas ruas. Disputava com os filósofos. Sua mensagem era simples: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo sofreu muito por causa do Evangelho. Foi apedrejado, preso, açoitado. Viajou constantemente. Trabalhou como fabricante de tendas para sustentar-se. Dormiu sob a chuva. Enfrentou fome e cansaço. Mas nunca parou de pregar. Paulo escreveu cartas às igrejas que havia plantado. Em Romanos, ele explicava como a salvação vinha pela fé em Jesus Cristo, não pela obediência à lei. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Em Coríntios, corrigia os problemas nas igrejas. Falava sobre o amor, o fruto do Espírito. O amor é paciente e benigno. Não é invejoso. Não se comporta com grosseria. Não procura seus próprios interesses. Não se irrita. Não guarda lembrança de males. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Em Gálatas, defendia a liberdade cristã. Porque estáis no mundo de Cristo, sois filhos de Deus pela fé. Já não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Em Efésios, descrevia a igreja como o corpo de Cristo. Assim também Cristo ama a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Eventualmente, Paulo foi preso em Jerusalém, julgado, e enviado a Roma como prisioneiro. Mas até mesmo na prisão, continuava a pregar. Em Roma, reunia-se com os romanos em sua casa alugada. Conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Parte 10. O fim dos tempos. Além das cartas de Paulo, havia outras cartas escritas pelos apóstolos. Pedro escreveu sobre sofrer pela justiça. Tiago escreveu que a fé sem obras é morta. João escreveu sobre o amor de Deus. Judas advertiu contra aqueles que pervertiam a graça de Deus. Mas havia também o livro do Apocalipse, a revelação do fim dos tempos dada por Jesus a João enquanto estava exilado na ilha de Patmos. João viu a glória de Cristo em toda a sua majestade. Seus olhos eram como uma chama de fogo. Seus pés, semelhantes a latão polido. Jesus apareceu a João e disse: Não temas. Eu sou o primeiro e o último. Tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve o que vês, o que é agora e o que há de acontecer depois destas coisas. João viu o trono de Deus no céu. 24 anciãos ao redor, 4 seres viventes cheios de olhos. Do trono saíam relâmpagos e trovões. 7 lâmpadas ardendo diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus. João viu a Jesus como o cordeiro que havia sido morto. O cordeiro tomou um livro com 7 selos.
Conforme cada selo era aberto, eventos aconteciam na terra: guerra, fome, morte. As almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus clamavam por vingança. 7 trombetas soaram. Chuva de fogo e sangue caiu sobre a terra. Uma estrela caiu do céu. Escuridão cobriu a terra. Demônios foram soltos do abismo. Mas João também viu a vitória final. Jesus aparecia em cavalo branco. Seu nome era escrito em seu manto e em sua coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele derrotava as nações. A besta e o falso profeta eram lançados no lago de fogo. Satanás era aprisionado por 1000 anos. Então veio a ressurreição dos mortos. Aqueles que tinham crido em Cristo, que tinham morrido em sua fé, ressuscitavam. Reinavam com Cristo por 1000 anos. Então Satanás era solto de sua prisão. Ele reunia todas as nações para uma última batalha. Mas fogo do céu vinha e as devorava. Satanás era lançado no lago de fogo, onde também estavam a besta e o falso profeta. Seriam atormentados dia e noite para todo sempre. Então João viu um novo céu e uma nova terra. Já não haverá morte, nem pranto, nem dor. As primeiras coisas já passaram. Uma nova Jerusalém descia do céu, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Ouvi uma grande voz que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Habitará com eles. Serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles. Enxugará toda lágrima de seus olhos. E o próprio Deus que havia criado o universo na escuridão primitiva agora estaria pessoalmente com seu povo. Não haveria mais templo, porque o Senhor Deus Onipotente e o Cordeiro seriam o seu templo. Não haveria mais noite, porque a glória de Deus e a lâmpada do Cordeiro alumiariam. O Espírito e a noiva dizem: Vem. E aquele que ouve diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. Aquele que quiser, tome livremente da água da vida. No fim, o próprio Jesus diz: Eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Se alguém tirar das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida. E a resposta do coração é: Amém. Vem, Senhor Jesus. Esta é a história. Do Gênesis ao Apocalipse. Da criação ao fim dos tempos. Uma história de um Deus que ama a sua criação, que busca aquele que se perdeu, que não desiste nunca. Deus criou você. Deus o ama. Deus enviou seu Filho para morrer pelos seus pecados. Deus oferece a redenção, a restauração, a vida eterna. Tudo o que precisa fazer é crer. Crer que Jesus é o Filho de Deus. Crer que ele morreu por seus pecados. Crer que ressuscitou ao 3º dia. A história continua. Você está vivendo parte dela agora. Você está convidado a fazer parte da história eterna de redenção. Aceite o convite. Creia. Seja batizado. Siga Jesus. E um dia, quando ele retornar, você estará com ele para sempre. A paz seja com você. Que durma bem, sabendo que está guardado pelas mãos amorosas do Deus que criou os céus e a terra. Amém.